vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse, a igreja de Filadélfia. E eu quero convidar você a ler comigo esse texto muito importante. Nós temos estudado o livro do Apocalipse, desde aí o recesso, aí a pandemia. Nós estudamos Jeremias, nós estudamos o livro de Êxodo, a Páscoa. Desde março, irmãos, que nós estamos aí nessa pandemia. E nós tivemos aí várias lives diariamente estudando. E alguns irmãos pediram para que nós compartilhássemos Apocalipse. Talvez porque alguns acham que já estamos aí às portas da vinda do Senhor. Cremos que sim, mas cremos também que elementos de juízos de Deus virão sobre a terra e Deus está preparando a sua igreja e a sua noiva e, portanto, nós não podemos usar a palavra de Deus para afirmar tempos e épocas. Nós precisamos estar preparados. Então vamos ler Apocalipse 3, verso 7 ao verso 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pai querido, nós oramos a tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, ministre a nossa necessidade, a realidade da nossa igreja local, mas também a realidade do coração de todo aquele que nos ouve, que nos assiste, ou que nos assistirá posteriormente por meio desse vídeo. Que o Senhor edifique a tua igreja. Oramos agradecidos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Filadélfia é uma das igrejas das cartas do Apocalipse que eu mais me identifico. É uma igreja que edifica muito o nosso coração, porque ela tem uma riqueza muito preciosa de uma porta singular que Deus deu a ela, de oportunidade, que nós queremos falar hoje à noite. Possivelmente essa palavra Filadélfia, ela remete a um nome muito importante, uma palavra que essa cidade ela foi criada e fundada por um rei chamado Átalo II, no ano 159, ou até por volta do ano 138 antes de Cristo, que o rei Átalo II governou sobre esta região e plantou esta cidade. Segundo alguns estudiosos, essa cidade foi plantada por alguns colonos egressos da cidade de Pérgamo. E esses colonos vieram e plantaram aquela cidade, e o próprio rei Átalo, que tinha uma paixão muito grande, um amor muito grande pelo seu irmão chamado Eumenes, ele vai pontuar o nome daquela região, aquilo que remete literalmente o significado em grego da palavra Filadélfia, aquele que ama a seu irmão. Esse é o sentido de Filadélfia. O rei Átalo II, que tinha uma admiração muito grande por seu irmão Eumenes, batiza esta cidade, que interessante, ela vai receber outros nomes pelo imperador Vespasiano,
E depois ela ainda vai receber um outro nome por César, de Neo-Cesareia, uma cidade que muda de nome o tempo todo. E talvez foi por isso que Jesus disse a essa igreja na cidade de Filadélfia: ao vencedor dar-te-ei um novo nome. A cidade de Filadélfia era uma cidade muito estratégica naquela época. Ela era a porta do Oriente. Os irmãos devem saber que a cidade de Filadélfia e as demais igrejas do Apocalipse, elas estavam onde hoje é o país da Turquia. A Turquia é um país que está ali na Eurásia, entre a Europa, ali onde era antigamente a Macedônia, e a Ásia. E naquela região, que nós chamamos hoje de Eurásia, era um corredor. Alguns historiadores dizem que aquela cidade era de fato, essa cidade, um correio do Império Romano. Mas ao mesmo tempo que ela tinha essa particularidade, essa porta do Oriente chamada Filadélfia, ela era também chamada de uma pequena Atenas, a cidade famosa do mundo grego da época. E ela foi chamada de Pequena Atenas porque ela tinha dentro de si muitos templos a muitos deuses gregos e posteriormente os deuses romanos. Ao mesmo tempo, essa cidade de Filadélfia, até porque eu lembro até hoje, em 1999, um grande terremoto que tomou a região da Turquia. Aquela região era uma região muito vulnerável e conduzida ali a muitos terremotos, até os dias de hoje. Era uma cidade que John Stott, em seus comentários, chega a dizer que a Filadélfia é a cidade do terremoto. E no ano 17 depois de Cristo, aquele mesmo terremoto que nós comentamos hoje de manhã sobre a cidade de Sardes, quase que destruiu a totalidade ali da cidade de Filadélfia. E talvez tenha sido por isso uma cidade marcada por muitos terremotos, que enfrentava inúmeros terremotos naquela região. Foi por conta disso que Jesus talvez disse àquela cidade, ao vencedor: eu farei uma coluna na casa do meu Deus, do meu Pai. Isso mostra que os terremotos que nós estamos vivendo nos dias de hoje, terremotos espirituais, econômicos, políticos, vários abalos que nós temos vivido, Deus nos chama para que sejamos coluna na casa dele nesses dias maus. Átalo criou a cidade, na perspectiva dele, para ser a embaixadora da cultura helênica, da cultura grega. Ele criou essa cidade com essa intenção de trazer ali um centro cultural onde viesse a propagar o governo, a cultura do Império Grego, que posteriormente será romano. Era uma região vulcânica, era uma região perigosíssima, a região de Filadélfia, e era uma região cheia de terremotos e cheia de abalos. Diz a história que muitos dos moradores faziam tendas para habitar em cabanas na própria cidade, porque tinham medo de dormir em suas casas, nas suas construções, devido aos terremotos. Até hoje não é diferente. Quando a gente vê abalos sísmicos em algumas regiões, como esta, é natural muitos procurarem fazer uma tenda e dormir debaixo daquela tenda. E é para essa igreja de Filadélfia que Jesus diz para ela, ao vencedor, verso 12, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus. Santuário do meu Deus. Deus nos chama para sermos estas colunas, até porque o evangelho é a coluna e o baluarte. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Segundo os historiadores, essa cidade de Filadélfia, ela foi batizada com um novo nome, depois da sua reconstrução. E por volta do ano 90 depois de Cristo, com a ajuda imperial, e aqui João possivelmente já teria escrito essa carta, mas essa cidade, com a ajuda imperial, Filadélfia vai ser reconstruída e batizada com o nome de Neo-Cesareia. Neo, novo, Cesareia, cidade de César. E ela vai receber esse novo nome, Neo-Cesareia. Mas logo em seguida vem um grande imperador chamado Vespasiano. Eu falo grande, mas grande em atrocidade.
grande maldade. E Vespasiano muda o nome da cidade de Neo-Cesareia, nova cidade de César, para o nome de Flávia. Imagina, eu tenho uma prima chamada Flávia, possivelmente ela está até nos acompanhando aí ao vivo, ela mora em São Miguel, um abraço, é minha prima, ela faz aniversário no mesmo dia, nós nascemos no mesmo dia, no mesmo mês, e somos parentes, né? Somos primos. Tem uma história muito particular, que Deus abençoe a sua vida, e ela é um milagre de Deus. Ela passou por uma enfermidade muito grande, há um tempo atrás, um diagnóstico terrível, e se ela estiver me ouvindo agora, ela pode afirmar aí no grupo, no YouTube, o quanto Deus é fiel, e o quanto Deus tem manifesto a sua graça, sustentado ela, curado, a despeito de todos os diagnósticos médicos. Ela é um milagre do Senhor. E além de ser minha prima, é serva de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe. Por isso, Flávia, Vespasiano colocou o nome Flávia, porque o apelido do imperador Vespasiano também era Flávio. E ele batiza esta cidade. Veja que interessante, meus irmãos. Eu espero que não chegue essa onda aqui no Brasil, dos prefeitos e os vereadores mudarem os nomes das cidades. Mas essa cidade mudou de nome constantemente, e talvez tenha sido por isso que Jesus disse ao vencedor: dar-lhe-ei um novo nome, gravado. Aleluia. Veja isso na promessa que Deus traz no versículo 12. Também ao vencedor gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aleluia. A igreja terá nela o nome de Deus gravado. Há uma promessa do profeta Isaías que diz que nós teremos um nome melhor do que o nome que nós temos. E João diz que agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. E quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Aleluia. Estaremos na Nova Jerusalém. Nós já somos a Nova Jerusalém, mas nós estaremos como Nova Jerusalém, as pedras vivas, reunidas, agrupadas de todas as nações. Diga amém, queridos. Alguns estão ali com cara de tristeza. Levante o coração. Você é coluna. Você terá um novo nome. Aleluia. Você tem uma porta de oportunidade que Deus deu a essa igreja. E eu quero hoje compartilhar algumas reflexões desta carta de Filadélfia que Jesus transmite. Essa para uma igreja perseguida pelos falsos mestres. Jesus se apresenta a essa igreja como santo e verdadeiro. Ele chama aqui no verso 9 de sinagoga de Satanás, que traziam ali turbulência, falsos ensinos, que diziam que a igreja era uma seita. E a esta igreja Jesus se apresenta como santo e verdadeiro. Veja o verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o quem? O santo e o verdadeiro. O falso está aí. O simulacro está aí fora. O anticristo vem mostrar o contrário, mas o verdadeiro passeia no meio da igreja, e Cristo se revela a esta igreja, diante das heresias, diante do engano, diante de toda mentira e toda heresia teológica que tem sido propagada nos púlpitos desta nação. Deus passeia sobre a igreja de Filadélfia e diz: eu sou santo e verdadeiro. Para uma igreja sem forças aos olhos do mundo, porque muitos aí fora acham que nós somos fracos, nós somos coitadinhos, ignorantes. Esse é o olhar que as pessoas têm a nosso respeito aí fora. E para uma igreja sem forças aos olhos do mundo, Jesus parabeniza esta igreja pela sua fidelidade. Veja o versículo de número 8. A palavra de Deus diz: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E ele diz a esta igreja que tens pouca força. Pouca força. Às vezes nós nos sentimos assim, até na vida pessoal. Nós nos sentimos fracos. E quando você se sentir fraco, lembre-se da promessa: eu descubro que eu sou forte em Cristo. É nessa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É nesse vaso fraco, é nesse vaso frágil, é nesse vaso aparentemente quebrado, com trincas,
É nesse vaso que Deus se revela e manifesta o seu poder. E ele diz que ele encontrou naquela cidade, naquela igreja em Filadélfia, um povo fiel. E eu quero crer, meus irmãos, que nesse novo tempo que nós estamos vivendo, Deus está separando um remanescente fiel. Domingo é o dia do Senhor, não é o meu dia. Domingo não é o dia de lazer, não é o dia da família apenas, como muitos dizem, de só almoçar e estar em família. Domingo é o dia do Senhor. O povo de Deus tem aliança com o Senhor, o povo de Deus participa da mesa do Senhor, o povo de Deus tem compromisso com os talentos, com os dons, com o serviço, com a obra, com a igreja. Um dia desse eu vi um pastor de BH dizendo assim, que vários irmãos dizendo assim, estou com saudade da igreja. Ele mandou a resposta, mas vocês não vinham para a igreja antes da pandemia. Como é que está com saudade do templo? Vocês não têm saudade? Como é que tem saudade do templo se vocês não vinham para a igreja? Se vocês não vinham para o templo? Mas aqueles que estão em aliança com Deus, eu tenho certeza, estão com saudades de estarem aqui. Saudades da comunhão, saudades de congregar, porque são fiéis. Tem aliança, tem compromisso. Nós precisamos ter zelo, queridos, compromisso com o Senhor. Colocar Deus e o seu reino a prioridade na nossa agenda. Deus diz que essa igreja é fiel. Verso 8, leiamos, ele diz que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não negou, foi uma igreja fiel. Vespasiano foi um imperador terrível, sagaz. Vários imperadores que estavam governando essa região, da região da Turquia, hoje Turquia, mas as igrejas da Ásia daquela época, enfrentavam uma perseguição atroz. Enfrentavam os dissabores do império que via na igreja uma concorrência. Porque o grande elemento que se perguntava naquele momento era quem é Senhor? E o que levava muitos cristãos ao Coliseu, às arenas, para serem comidos pelas bestas feras, queimados como tochas em Roma, nos dias de Nero, o imperador louco, déspota. O que levava eles era a resposta que eles davam quando César perguntava, quem é Senhor? Quem é Senhor? Hoje essa palavra, ela está muito relativizada no mundo contemporâneo. Nós chamamos o Senhor, todo mundo, o seu pedreiro, o Senhor fulano, o Senhor beltrano, o Senhor cicrano, mas Jesus Cristo é Senhor com S maiúsculo, e nós somos seus súditos, e súditos não têm vontade, fazem a vontade do seu soberano. Senhor é isso, Ele é Senhor da nossa vida, e porque somos súditos dEle, nós somos fiéis, somos e devemos ser fiéis. Era pequena em tamanho e força a cidade de Filadélfia, pequena em tamanho, mas ela era grande em poder e fidelidade. O terceiro aspecto é que para essa igreja perseguida e odiada pelo mundo, Jesus diz para ela que ela é amada. A essa igreja que era vista e odiada pelo mundo, ele se revela a ela como uma igreja amada e preciosa para ele. Veja o verso 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer, vamos ler juntos, que eu te amei. Que declaração de um noivo apaixonado pela noiva. Eu te amei e te amo, porque eu tenho visto a sua fidelidade. Uma das parábolas que Jesus conta, da viúva que bate na porta daquele juiz iníquo, e a insistência dessa parábola, termina a parábola da insistência da viúva, e o juiz era tão mau e iníquo, que em detrimento da insistência dela, ele despachou a causa dela. E diz a parábola que ela termina com isso, para mim é o melhor da parábola. E quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará firmeza? Achará estabilidade?
Deixe-me dizer uma coisa, eu preciso falar isso a muitos irmãos que estão preocupados com Illuminati. Hoje mesmo eu fui convidado para ser um dos seguidores, eu falei, Muitos irmãos estão preocupados com isso, com previsões, olhando previsões políticos na França, na Europa, afirmando já é o anticristo. E eu estou falando de pessoas, não dos irmãos que me enviaram. Uma irmã mesmo me enviou, eu até respondi, entendi, foi fantástico, muito bom. Não estou me referindo a isso, eu estou me referindo a pessoas que estão confusas. Eu estou me referindo a pessoas que possivelmente não têm base bíblica em função de anos. Meus irmãos, Apocalipse não é para você ficar preocupado com o anticristo, com a besta, é para você se preocupar com o coração seu. Para ele não ficar frio, nem morno, mas quente. O morno será vomitado, o frio é totalmente petrificado, mundano. Ele quer um coração quente, em aliança. Há muitos que estão preocupados com os juízos de Deus, com a ira de Deus sobre as nações e sobre o pecado. Tudo isso acontecerá, mas nós temos que estar preocupados em fazer a obra, aquilo que Ele nos pediu. Para de ficar preocupado, para de ir nessa onda. Comece a estudar as Escrituras, examinar as Escrituras. Quem já estudou Apocalipse comigo no início ali das nossas lives, nós já comentamos, a primeira promessa de Apocalipse está no versículo 3. Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados os que guardam as palavras desta profecia. A Bíblia Católica diz, felizes são os homens que ouvem, que guardam e que leem o texto dessa profecia. É triste ver isso, meus irmãos. Isso me dá uma tristeza muito grande. Pessoas que começam a fazer afirmações e estão confundindo o nosso rebanho, estão confundindo as nossas ovelhas. Para de focar estas coisas, foque a palavra. Você está vendo predições. E qual é a maior predição, a maior profecia? A palavra de Deus. E não vá na onda de olhar pessoas que usam as Escrituras para afirmar nomes de políticos e governantes, porque Pedro diz na sua epístola, nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação. A Bíblia não fala que vai ser Macron, a Bíblia não fala que vai ser fulano, Beltrano, Bill Gates, agora é o Bill Gates, da Microsoft, está envolvido. E as pessoas começam a fazer afirmações, isso dá até processo. Se as pessoas tomarem ciência disso, pode dar até processo. Por quê? Porque não estão firmados na palavra. Oscilam, titubeiam. E Deus nos chama para sermos fiéis à palavra de Deus. Veja o versículo 10. Esta igreja, ela guardou a palavra de Deus. Verso de número 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. E para uma igreja que guarda a palavra de Cristo nas provações, Ele promete guardá-la das provações que sobrevirão. Veja, alguns podem usar o versículo 10, de acordo com a corrente escatológica, você tem que saber qual é a corrente que você vai seguir. Tem até um livro chamado, eu dou risada, quando a gente menciona esse livro, um livro que a gente adotava no seminário, Opções Contemporâneas de Escatologia. Opções, pastor Felipe está até dando risada. Por que opções? Porque, como diz em inglês, it is up to you, você decide. É você que vai decidir. Agora, eu não vou ficar unidunide, eu vou ficar com a palavra. Vamos pegar aqui uma coisa muito importante. Essa praga que nós estamos enfrentando é uma praga. Os infectologistas, eles são confusos. Eu não encontro um alinhamento entre os infectologistas para dizer, esse bate com esse, que bate com esse, que bate com aquele. Não, esse anula aquele, que anula aquele, que já vai para outro. E é uma confusão. Eles estão confusos. Agora descobriram que é de morcego. Não sabemos. Mas Deus é soberano, nós não vamos ficar neuróticos, preocupados com isso. Deus guardará o seu povo, Deus guardará a sua igreja, Deus tem promessa, Ele vai guardar. E nós precisamos entender a promessa que aquele que guardou a sua palavra, o Senhor te guardará da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui não é premissa para dizer que vamos ser arrebatados. Isso aí é fuga.
Aqui é para mostrar o que nós estudamos na pandemia. Quem lembra, quem estudou vai lembrar. Nós comentamos lá, e a cidade de Gósen, onde os israelitas estavam lá e foram guardados. O que é Gósen? Alguns nem sabem o que é Gósen. Estou falando de você. Alguns nem sabem. Uma vez eu fui falar para uma pessoa que falou, eu digo, você conhece a história das pragas do Egito? Lá na cidade de Gósen. Mas o que é Gósen? Acho que ele pensava que era uma bebida alcoólica. Gósen foi um lugar onde os israelitas ficaram, e a Bíblia diz que nenhuma praga chegou naquele lugar. E um detalhe, não distorça as minhas palavras, não estou dizendo que crente não adoece e não pega Covid. Crente pega Covid e pode morrer de Covid. Se Deus tem promessa para que ele seja curado, será curado. Não estou aqui louco, porque qualquer um de nós está sujeito a isso. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que Deus guarda e cura e protege os seus. E se Ele tem promessas em nossas vidas, para sermos um testemunho vivo, Ele nos guardará. E Ele nos guardará, não nos isenta da prudência, do bom senso e da responsabilidade. Essa semana eu fui fazer compras no mercado e eu fico observando. Meu olho é um peixe, um olho no peixe, um olho no gato. E quando eu estava no caixa, eu vi uma pessoa entrou no banheiro e foi lá no banheiro. E rapidinho, para mim não deu tempo de lavar a mão, porque a mão não saiu molhada. E depois eu fui no banheiro, fiz as compras, paguei minhas compras, fui lavar as mãos no banheiro, e uma pessoa usou o banheiro e não lavou as mãos. E está preocupado com pandemia, com vírus? Não adianta colocar álcool, tem que ter prudência, tem que ter bom senso. Faz a necessidade, número 1, número 2, e não lava as mãos. E depois vem falar que está preocupado com pandemia? Temos que ter prudência, e cristão tem prudência, e Deus guardará os seus dos dias de provação que virá sobre a terra, sobre o mundo inteiro. Esta é a promessa para os dias difíceis que nos sobrevirão. E Jesus usa 3 símbolos que regem toda essa mensagem a Filadélfia. Anote aí essas 3 simbologias. Primeiro ele fala de uma porta. Uma porta. Diz o versículo de número 8. Tenho posto diante de ti uma porta. Meus irmãos, é uma porta aberta. Uma porta que ele diz, quem abrir, quando eu abrir, ninguém vai fechar. E a porta que eu fecho, também ninguém abre. E eu tenho me surpreendido com esse Deus, que no meio de toda essa crise econômica, política, de saúde pública, em toda essa crise, Deus está fazendo coisas extraordinárias no meio do povo de Deus. Tem gente sendo promovida, tem gente vendendo casa, comprando casa, vendendo terreno. Estava tudo travado e no meio da crise, tudo, como diz o ditado popular, foi desovado. foi restaurado. E por quê? Porque é o Deus sobrenatural, o Deus do impossível. O Deus do impossível. Tem irmãos aí que podem afirmar, pastor, eu vendi minha casa, pastor, eu comprei a minha casa, pastor, eu fui promovido, pastor, eu recebi essa cura, pastor, os meus negócios da minha empresa estão avançando. E nós estamos aqui no novo local, quando nem imaginávamos de sair. E o homem tranca lá, e o homem impede, e Deus abre. E aqui nós estamos. E as portas que Deus abre, não é qualquer porta, é a porta. A porta. É uma porta de oportunidade. Essa é a primeira simbologia. A outra simbologia é a chave de Davi. Verso de número 7. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E essa chave fala-nos da autoridade de Cristo que nós temos. Não é hora de termos medo. Tem vindo aí uma onda de medo, de desespero sobre a população, sobre a igreja. Mas Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de autoridade e de moderação. A porta é um símbolo da oportunidade que Deus dá à igreja. E a chave é um símbolo da nossa autoridade que temos em Cristo. Mas ele vai falar da coluna. A coluna no santuário de Deus. São 3 simbologias. Vamos dizer comigo? Uma porta, uma chave e uma coluna.
Diz agora no verso de número 12, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, jamais daí sairá. A coluna para aquela cidade, essa palavra que a igreja recebe de Filadélfia de Cristo, tinha um significado muito profundo. Porque como aquela cidade era bastante vulnerável a terremotos, eles não tinham uma estrutura que desse sustentação. Hoje você vai a países como o Japão, os apartamentos, os grandes prédios são criados e feitos com a infraestrutura capaz de enfrentar, na escala Richter, um grau elevado de terremoto, e que elas ficam ali intactas, deixando aqueles imóveis sem atingir e trazer prejuízo. É isso que Deus tem para nós. No meio desses abalos, desses terremotos políticos e econômicos, e até de saúde pública que temos enfrentado, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, Deus está fazendo de você e de mim uma coluna na casa dele, uma coluna no reino. E que nós tenhamos prudência. Não existem super-homens no Evangelho, nem mulheres maravilhas, poderosas. Existem homens fracos, limitados, e que uma vez quebrantados e humildes diante de Deus, Deus honra, Deus exalta, quando nós somos fiéis a Ele e respondemos a Ele em fidelidade. Jesus ordena aquela igreja a permanecer firme. E aqui eu trago 3 considerações para finalizarmos a nossa ministração dessa igreja de Filadélfia. Jesus ordena a igreja a permanecer firme até a segunda vinda dele. Veja o capítulo 3, verso 11, vamos ler. Venho sem demora. Ele mandou um telegrama. Naquela época não tinha um telegrama como nós temos hoje. Hoje quase não se usa, hoje é SMS, hoje é um WhatsApp, mas ele mandou um WhatsApp para aquela igreja de Filadélfia. Ei, eu venho sem demora. Eis que cedo venho, estou perto de vir. E ele espera que essa igreja permaneça firme. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens. A segunda mensagem que ele traz aqui, Jesus garante que o vencedor será a coluna no santuário de Deus. Apocalipse 3,12, nós também lemos, falo-ei coluna. Deus te chama para ser uma coluna. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Toda vez que eu lembro dessa palavra coluna, vem ao meu coração um texto de Hebreus, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. O Rogério vai colocar na tela essa passagem maravilhosa, Hebreus, capítulo 10, vou dizer o versículo, e você perceberá o quanto o autor da carta tenta encorajar aquele povo. Fizemos um estudo ano passado sobre Hebreus e compartilhávamos que essa carta foi escrita aos hebreus forasteiros, que na época do governo de Cláudio, o imperador romano, no ano 54, expulsou os judeus de Roma e perseguiu os judeus de uma forma sagaz. E é essa carta que o autor escreve para encorajar os hebreus que pretendiam voltar para o judaísmo, porque muitos deles saíram do judaísmo e se converteram a Cristo. E o autor de Hebreus escreve essa carta para encorajar os hebreus a não voltarem para a velha aliança, mas a permanecerem firmes na nova aliança. Porque se eles voltassem, sacrificariam animais novamente e anulariam o sacrifício do Cordeiro de Deus. E no versículo de número 32 ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Enfrentastes grande luta e sofrimento. 10:32. Ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora tornando-vos coparticipantes com aquele que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, porque Roma se apropriou das casas desses judeus na cidade. Roma expulsou os hebreus que estavam ali naquela cidade e em outras províncias e cidades do Império Romano. Eles perderam seus bens.
Eles podiam ter perdido a fé, mas o autor de Hebreus estava encorajando eles a não desanimarem. E diz o versículo 35, e ele traz esse imperativo, vamos ler juntos: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito, e aqui eu quero parafrasear, com efeito, igreja brasileira, com efeito, igreja Nova Vida em Campinas, com efeito, você que nos assiste, nos ouve, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aleluia, cadê a Andréia? Aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu já falei isso ano passado e repito, esta frase de Hebreus, para mim, me consterna, me dá uma alegria, porque ele diz assim: para a conservação da alma. Sabe por quê? Porque a minha alma e a sua alma, amanhã de manhã ela acorda assim, ó, up. Aí no outro dia ela está down. Aí ela é golpeada por alguma circunstância, aí mais down. Aí no outro dia ela se anima, se encoraja, up. E ela fica oscilando. E muitas vezes esse oscilar de muitos, sem uma firmeza, entram em crise, questionam a Deus. E o autor de Hebreus diz que essas tensões servem também para conservar a nossa alma firme, constante em Deus, perseverando nele. Não é perseverar em mim, não é perseverar na autoajuda, é perseverar nele, em Cristo e na sua palavra. É por isso que precisamos conhecer as Escrituras, porque quando nós passamos tribulações, hoje na escola bíblica falamos sobre isso, que Paulo e Barnabé retornaram a Antioquia, Listra e Icônio, capítulo 14, verso 21 e 22, para saber como estavam os irmãos. E a Bíblia diz que eles foram lá para exortá-los a permanecer firmes na fé e fortalecer a alma dos discípulos. E aqui eu quero desafiar você a ser um encorajador dos irmãos. Mesmo com a pandemia, mesmo confinados em nossa casa, use as redes sociais, use o WhatsApp. Fale com o irmão, mande uma mensagem, mande um versículo. Eu acho muito bonitinho e carinhoso um irmão da nossa igreja, manda todo dia uma mensagem: bom dia, pastor. E eu penso que aquele áudio assim é um áudio grande, né? Ele manda uma foto, aí eu digo: nossa, vai vir uma mensagem grande, né? Ele nunca fez isso. Aí vem: bom dia, pastor. Terminou. Bom dia, pastor. Né? E eu acho muito carinhoso da parte dele isso. É um senhor de idade, ele tem um carinho muito grande por mim, e ele tem idade de ser meu pai, ele é uma pessoa muito especial, e ele manda essa mensagem: bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Às vezes um bom dia encoraja. Uma irmã lá de Maceió, que eu nem conheço pessoalmente, ela é amiga de uma ovelha, que foi nossa ovelha lá em Maceió, na Nova Vida, a Jarleide, e ela é vizinha da Jarleide, e essa vizinha nos acompanha, a Marileide. Ela manda mensagem todo dia para mim: pastor, que o Senhor te encoraje, te fortaleça. Nós precisamos. A Bíblia diz que nós devemos encorajar e dar suporte uns aos outros. Não despreze uma mensagem que você pode usar. E sejamos sábios, né? Vamos ser sábios e sensatos no compartilhar com os irmãos. E voltando para o texto, veja aí, por exemplo, Atos 14, nós comentamos de Hebreus, quando quem estudou hoje de manhã, vai lembrar, em Atos 14, verso 21 e 22. Paulo e Barnabé estavam ali naquela região, tinham acabado de pregar o evangelho em Listra. Um paralítico foi curado e eles decidiram, depois que foi apedrejado, foi aqui que Paulo foi tido como morto. Já pensou? O homem tinha acabado de ser apedrejado, possivelmente ele morreu, os discípulos oraram por ele, ele já se levantou e já disse o seguinte: ele poderia ter dito: eu vou tirar uns dias. Não.
Ele disse, vamos voltar lá para Listra, para Icônio e Antioquia, e vamos fortalecer a alma dos discípulos. Ele poderia ter dito, olha, eu vou dar um tempo, eu quase perdi a minha vida por conta do Evangelho, mas pelo contrário, e não tinha Rivotril e Lexotan, não. Foi a graça de Deus, foi Cristo que falou para ele lá na visão de Coríntios 12, a minha graça te basta. E ele recebeu essa palavra, e o versículo 21 diz, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fazendo o quê? Verso 22, vamos ler juntos? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino. Ai, pastor, eu não gosto dessa passagem, muitas tribulações. Muitas tribulações. Mas eu não posso arrancar esse versículo da minha Bíblia, porque é verdade. E quando eu olho para essa passagem, eu não vou me estender mais, mas você pode ler depois 1 de Pedro. Pedro vai falar que nós devemos ampliar o reino de Deus na nossa vida. E a graça que chegou a mim e a você, ela vai nos habilitar para que no meio do fogo que prova a nossa fé, o fogo refinador que prova a nossa fé, vai ampliar o nosso reino por meio da provação, para que possamos ampliar com humildade, mansidão, paciência, longanimidade, domínio próprio. Todas essas marcas estão lá na primeira epístola de Pedro, e ele mostra que essa graça que nos alcançou nos habilita a enfrentarmos esse fogo refinador que vai provar a nossa fé, para que ampliado seja o reino de Deus na nossa vida. E eu finalizo, eu falei aí da porta, da oportunidade, dessa necessidade que temos de permanecer firmes no meio dos terremotos da vida, e eu concluo mostrando que Jesus promete que o vencedor terá gravado em sua vida um novo nome. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3:12. Conheci alguns irmãos na minha caminhada que não gostaram do nome que seus pais batizaram. Não se preocupe, né? Não vou nem aqui citar detalhes, mas se você tem aí um complexo com o seu nome, eu quero dizer que na eternidade tem um outro cartório. A Bíblia diz, uma das igrejas recebeu uma promessa, ao vencedor dar-te-ei uma pedrinha branca e nela gravada um novo nome. Eu gosto do meu nome. Há pessoas que não gostam do seu nome. Mas não é o nome que vai dizer quem você é. Quando Cristo entrou na sua vida, Ele foi e é sempre um divisor de águas. Ele mudou a sua vida. Não é o seu passado e o seu presente que vai determinar o seu futuro. É a sua posição em Cristo, a sua identidade em Cristo que determinará, a partir de hoje, quem você é. Você é nova criação. Você é filho de Deus, você é coluna de Deus, você é nação santa, você é povo eleito, propriedade exclusiva, propriedade de Deus. Um povo que Deus tem aqui como legado, o testemunho dele vivo por meio da sua vida e da minha vida. Nós somos a igreja, a coluna e baluarte da verdade. A boca de Deus, a porta que Deus tem usado através da minha vida e da sua vida, através da igreja, para cumprirmos com dignidade a nossa vocação. E o capítulo 3, verso 12, ele diz, ao vencedor, acharam aí? Ao vencedor, faloei coluna e gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aleluia. Que mistério. Há um mistério em Apocalipse, que o nome de Deus será revelado. É quando Deus se fará conhecido a todas as nações. Eu quero estar naquele dia. Porque um dos nomes, o nome de Deus, quando o faraó perguntou a Moisés, qual é o nome desse Deus? Moisés respondeu, diga para ele que é o Eu Sou. Mas Deus revelou o seu nome a Israel. E em breve ele virá para dizer, eu sou. Não mais a uma nação, a todas as nações da terra e a sua criação. E o nome de uma pessoa é a sua identidade. Diz quem ele é.
assim também naquele dia, nós que já estamos em Cristo, teremos essa nova identidade, esse novo nome, e seremos reis e sacerdotes, já somos, e reinaremos com Ele por toda a eternidade. A porta que Ele falou a Filadélfia, fala-nos de uma oportunidade que Ele está dando à igreja. A chave de Davi fala da autoridade que Cristo deu a mim e a você. E a coluna fala da segurança do vencedor, como diz o hino do cantor cristão. Que segurança! Sou de Jesus. E como diz a música lá do Diante do Trono, confiando no nome do Senhor, não seremos abalados. Nós seremos coluna no santuário do nosso Deus. Desejo isso para a sua vida. Desejo isso para você que nos assiste, que nos acompanha nesse culto e que até nos assistirá posteriormente. Que você seja levantado pelo Senhor. Nesses dias de pandemia, nesses dias de crise, de abalos, Deus guarde a sua casa. Deus te faça uma coluna e que você esteja aberto às oportunidades, à porta que Deus tem para a sua vida. E use a chave da autoridade de Cristo para esta porta, assim como Deus tem nos abençoado, nos concedendo esta porta, esta oportunidade. E em breve celebraremos juntos aqui a provisão do Senhor e a fidelidade dEle de uma forma coletiva, com hinos, com louvores, com celebração.